falando da volta, porque ele vai voltar. Ele prometeu voltar. E essa é a alegria, essa é a disposição da gente que nesse mês se volta a falar da volta de Jesus, acerca da volta de Jesus. A gente nesse mês de setembro nós separamos esse tema para refletir, para se voltar nos principais aspectos que a gente entende sobre a volta de Jesus, que nós precisamos tanto conhecer. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, que é uma volta pessoal. Convido você que abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler os 11 versículos desse capítulo. Livro de Atos, livro histórico do Novo Testamento, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Você pode acompanhar a sua Bíblia, o seu celular, na tela. Nós vamos fazer aqui a leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Texto que fala, na sua primeira parte, sobre a ascensão de Jesus, a volta de Jesus aos céus. Acompanhe comigo enquanto eu faço a leitura aqui da Palavra de Deus. Diz assim: é Lucas, o evangelista, escritor do Evangelho, que aqui continua escrevendo a Teófilo, livro de Atos. Ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, o Evangelho de Lucas, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Abaixa a sua cabeça, vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos porque estamos aqui diante do Senhor, nesse tempo de família, de igreja local, esse tempo de celebrar com o Senhor junto a Ti, trazendo nossa honra, nosso louvor, nossa adoração aos Teus pés. Mas estamos aqui também, Senhor Deus, para Te ouvir, porque como isso é tão necessário para nós, como isso nos importa, Pai. E fale conosco nesse instante, que a Tua palavra viva e eficaz por meio do Espírito Santo, Pai, que ministra individualmente, personalizadamente, que Pai, a cada coração que aqui precisa ouvir Tua palavra ao seu modo, no particular que lhe cabe, que o Senhor vá, Pai. Vá de encontro a cada um dos nossos corações. Use a minha vida naquilo que eu estou aqui para servir nesse instante. Continue a falar comigo também e nos abençoe, ó Pai, porque a Tua palavra ela é preciosa e nós estamos interessados nela. É assim que nós oramos, é assim que nós Te pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então falar da volta mais uma vez, e hoje vamos falar da volta pessoal, a volta de Jesus, que é uma volta pessoal. Enquanto igreja local, enquanto povo de Deus, nós sempre falamos acerca do nosso Deus, porque Ele é o nosso único Deus, porque Ele é exclusivo, porque
não consentimos com nenhum outro Deus. E falamos de quem Ele é, falamos das suas características. E quando falamos das características, quando falamos sobre quem Deus é, nós entendemos, a palavra de Deus nos revela, nos mostra desse Deus que é pessoal. Isaías 57:15, ele vai falar para nós um texto muito conhecido, muito maravilhoso, que ele diz assim, o profeta Isaías dizendo acerca de Deus, ele coloca: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Ele diz, o santo, Deus, ele diz: eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito, ao coração do quebrantado. Esse texto ele é muito profundo porque ele fala sobre duas características de Deus ao mesmo tempo. Ele fala de um Deus que ele é transcendente, ele é maior, ele é acima que todas as coisas, ele está fora do nosso alcance, porque como a própria palavra de Deus vai dizer, é o Deus que sustenta o universo, é o Deus que domina as galáxias, é o Deus criador, é o Deus que vai em domínio em termos que a gente sequer humanamente faz condições de compreender sobre quem ele é. É o Deus grande, é o Deus poderoso, é o Deus que está acima de tudo. Mas ao mesmo tempo que esse Deus ele é transcendente, ele é tão poderoso, é difícil até, a gente não tem condições sequer de imaginá-lo. Ele é um Deus de perto, como nós oramos aqui no começo da nossa celebração nessa noite. Ele é um Deus que nos enxerga. Ele é um Deus que se manifesta, na teologia a gente fala isso, a imanência de Deus. Ele é um Deus que se manifesta na sua criação. Ele não fez tudo isso aqui, saiu e foi para algum outro espaço, momento, criar outros universos alternativos e nos deixou aqui como se ele tivesse dado corda e tudo tivesse continuado sem a presença dele. Mas ele manifesta-se em meio à sua criação. Ele é um Deus que se revela, ele é um Deus que vai, não é como nós vimos aí em algumas músicas que nós cantamos aqui nessa noite. Ele é um Deus que vem aqui, ele nos enxerga, ele vai de encontro, ele corre na nossa direção. Não é? Esse é o nosso Deus pessoal. Mas quando nós falamos de Deus, pela palavra também nós temos essa compreensão maior de que na experiência de viver em busca e na direção desse Deus, nós temos algo muito importante chamado Trindade. A Trindade são as três pessoas de Deus as quais nós a conhecemos e a palavra de Deus fala sobre ela. Acabei de dizer aqui sobre Deus o Pai, mas a palavra de Deus também vai falar sobre o Filho, Jesus Cristo, a pessoa do Deus que veio para nos salvar. Ele abriu mão da sua glória e ele veio para cá, não é? Quando o anjo foi anunciar a Maria que ela haveria de dar à luz ao Filho de Deus, não é? Que haveria de vir para a sua grande obra, para o seu grande propósito, o anjo disse a Maria: ele vai chamar Jesus. O anjo disse isso a Maria porque o nome Jesus, na cultura hebraica, o nome ele era muito importante, ele tinha tudo a ver com quem a pessoa haveria de ser. E Jesus quer dizer, Deus é Salvador. E a partir do próprio nome que nós entendemos de Jesus, ele é essa pessoalidade de um Deus que vem se manifestar em favor de gente que não tinha condições, gente que não tinha saída, gente que não tinha alternativa. Deus cria um plano chamado Jesus Cristo. Esse nome, Deus Salvador, ele vem, por quê? Porque nós precisávamos, ele veio à terra. Ele veio, como eu gosto de dizer e chamar, ele veio empoeirar os seus pés em nosso favor. Ele não veio aqui por causa de um projeto pessoal dele ou de Deus o Pai. Ele veio aqui porque havia um propósito, um projeto maior da parte de Deus. E ele, quando ele vem, ele é aquele que ele atrai multidões. São muitos homens atrás dele, mas ele escolhe 2 homens para caminhar de perto. Ele escolhe homens para viver esse envolvimento, esse convívio, algo chamado discipulado. Não existe mais nada mais pessoal do que este aspecto do discipulado, porque o discipulado prevê um mestre, prevê um discípulo do qual os 2 são totalmente pessoalmente envolvidos e ligados, na medida em que um acompanha, aprende, observa o tempo todo, projetando a sua atenção naquele que é o alvo do seu ser futuro, não é? O seu mestre. A gente vê que Jesus viveu um modo de vida totalmente pessoal, ligado aos homens com os quais
ele convivia, ele era rodeado de muita gente, mas ele tinha essa busca por estar em intimidade, em pessoalidade. Nós ministramos aqui, nós cumprimos a ordenança de Jesus, a ceia do Senhor, por exemplo, mas nós aprendemos isso com a pessoa de Jesus, o Jesus que quer se envolver conosco, que quer nos olhar nos olhos. Ele fez isso com os discípulos e ele falou para a gente fazer isso também. No exemplo do que tudo isso deve representar para todos nós, não é? Jesus que veio a ser o primeiro consolador, dentro do que a palavra de Deus diz, conselheiro, consolador, lá do Paráclitos, não é? Aquele que é chamado para estar ao lado, que conforta, que encoraja, que intercede. Essa é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas nós temos a pessoa do Espírito Santo também, que é o outro consolador que veio quando Jesus vai para Deus, não é? João 14,16, aquele trecho muito famoso em que Jesus diz assim: olha, os discípulos estão um pouco apreensivos porque Jesus está dizendo, eu vou para o Pai. E diante disso, eles, com todo o envolvimento que eles tinham com Jesus, começa a ecoar na mente deles assim algo do tipo, o que vai acontecer? O que vai ser da gente? Nós estamos juntos com Ele o tempo todo, é bom estar com Ele, é bom ser liderado por Ele, é bom tê-lo por perto, mas o que vai ser da gente, afinal, depois que Ele for para lá? E é nesse contexto que João vai responder, Jesus vai responder, João registra, João 14,16 Jesus disse, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, não é? Essa figura que haveria de ser não somente para os discípulos, mas para todos os crentes, para todos aqueles que haveriam de vir e de crer depois, dos quais nós somos englobados aí ao longo da história, em tudo que ela procede e avança. Então nós vemos aqui, olhando para a Trindade, por exemplo, essa manifestação de um Deus que é pessoal. E quando nós pensamos sobre uma pessoa, toda pessoa ela vai manifestar nos seus relacionamentos acerca daquilo que ela é. Se ela é uma pessoa que busca estabelecer boas relações, que aspira boas construções, ela vai, se ela preza por isso no seu interior, ela vai buscar empreender isso quando ela se relaciona com as outras pessoas. Aquilo que a gente tem como característica, a gente vai buscar estabelecer isso com as outras pessoas. E algo que eu quero chamar aqui, começando esse nosso tempo aqui, é que o Deus que é pessoal, Ele quer ser o tempo todo, ter esse relacionamento, ser intimamente pessoal conosco, acerca do nosso relacionamento, acerca do nosso caminhar com Ele, porque isso tem tudo a ver com Deus que é pessoal. Ele pode olhar para um grupo como esse, mas Ele sabe cada um de nós, Ele sabe a nossa história, Ele se importa, Ele se interessa, porque Ele ama, porque você é único, porque você não é igual àquele que está à sua direita, à sua esquerda, atrás ou à frente de você. E Deus é o maior interessado do que qualquer outra pessoa em quem você é, porque é próprio de Deus ser assim. E isso é intrínseco, isso faz parte a quem o nosso Deus, Ele é. Isso tem tudo a ver com a pessoa do nosso Deus, isso tem tudo a ver com a pessoa de Jesus Cristo que veio. Jesus veio para salvar, Jesus veio para fazer o seu ministério de nos salvar do pecado, do engano, das trevas, da condenação eterna. Mas no pacote disso tudo principal, Jesus ele veio para nos religar a Deus, mas não é religar a Deus para a gente simplesmente ter uma religião. Algo que nós precisamos logo de cara pensar nessa noite acerca de tudo isso é que nós fomos feitos para o relacionamento com Deus. Relacionamento é algo pessoal, relacionamento não é algo impessoal, não é algo à distância, não é algo à parte, mas é algo de envolvimento direto, e Deus quer isso de nós, Deus quer isso conosco, e a pessoa de Jesus Cristo, o seu ministério, a sua vinda, o que Ele fez, o que Ele ensinou, o que Ele deixou para a gente na palavra, e o que Ele vive para conosco, é de ordem totalmente pessoal, e vai refletir em tudo que nós temos a viver a respeito dele, com ele e para ele, inclusive no que diz respeito à sua volta também. Isso faz muita importância para a gente que está olhando acerca da volta de Jesus, e nós vamos olhar aqui alguns aspectos para entender o que está acontecendo nesse capítulo 1 aqui, e trazer para a gente que estamos vivendo a caminho da volta de Jesus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para a gente sobre essa pessoa de Jesus, o nosso Jesus, que Ele é sempre pessoal, não é? A gente vai ver que Jesus ele tem essa experiência discipular de sempre, de se interessar pelas pessoas,
de se envolver com as pessoas. Havia muita gente, mas Jesus para. Aí ele olha lá para o meio daquela galera e fala assim: você é o Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Você está em busca e eu quero ir de encontro a você. Uma mulher procurava uma bênção. E ela conseguiu a bênção dela, porque ela deu um jeito, entrou miúda, entrou calada, tocou Jesus e alcançou. Estava tudo certo, não estava? Alguém precisava de um milagre, alguém tocou, recebeu, ponto resolvido. Mas Jesus quis ir atrás em saber quem foi que me tocou. 4 amigos desceram um paralítico pelo telhado. Eles precisavam ali apoiar o seu amigo, eles queriam que o seu amigo tivesse a cura, porque aquele que tinha a cura, que estava curando pessoas, estava ali. Mas Jesus, ele não está de olho somente naquilo que os homens estão buscando, ele vai de encontro, ele quer dar muito mais, ele quer promover muito mais. Porque é essa pessoa do nosso Jesus que é estritamente pessoal. É disso que o capítulo 1 de Atos está falando, sobre esse Jesus pessoal se manifestando aqui, não é? A gente precisa se lembrar que depois da cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, a gente sempre se recorda disso, eram 12 homens, mas na cruz do Calvário os homens debandaram. Só havia um desses 12 lá. Eles foram embora. Eles desistiram, eles acharam que tinha dado errado. Jesus cumpre o propósito do Pai, Jesus ressuscita e é Jesus que vai atrás desses homens, é Jesus que vai buscá-lo, é Jesus que vai apresentar-se a eles, que nem a gente leu no versículo 3 aí. É Jesus que depois dessa debandada deles, Jesus vai lá amá-los, Jesus vai lá dar uma chance para eles, Jesus vai passar um tempo com eles de 40 dias. Todas as vezes que eu leio essa passagem aqui, eu fico intrigado, porque eu fico pensando assim, que 40 dias foram esses? Não é verdade? Porque o Evangelho não conta sobre esses 40 dias. Creio eu que foi algo muito particular de Jesus com aqueles discípulos ali naqueles dias. Mas é passar tempo, é tempo de qualidade, entende? É assim, olha, quero falar com vocês, quero estar com vocês. É Jesus falando assim, olha, vamos deixar as multidões um pouco de lado, porque tem muita coisa importante a vir pela frente, e vocês não podem viver dessa vida de abandono, dessa vida de qualquer coisa cair fora, não. Vocês precisam ser bravos, vocês precisam ser valentes. Vocês precisam ser, de fato, discípulos verdadeiros do Mestre que eu fui para vocês. Jesus vai atrás deles e passa 40 dias muito profundos. Jesus comeu com eles. Essa experiência, quando a gente vê na palavra de Deus, isso já diz respeito a gente, não é? Uma coisa é a gente conviver. Quando a gente já vai dividir uma pizza, quando a gente já vai tomar um café, porque o relacionamento ele já galgou um outro degrau, na verdade, não é verdade? Comer é uma atitude totalmente cultural, humana, isso ela é vinculativa, né? Hoje à tarde a gente estava falando sobre um café e sobre uma feijoada, né? Que está na nossa lista aí, né? E eu estou no aguardo, tá? Por quê? Porque isso faz bem para a gente, isso promove momentos dos quais a gente não está só se alimentando, nós estamos nutrindo vínculos. Jesus, ele estabeleceu essa caminhada com esses homens, esse comer tem a ver desse algo íntimo de partilhar a vida, de dizer assim, olha, a gente nem para ir para casa para depois voltar, a gente dá um jeito de ficar junto, de fazer as nossas refeições juntos, porque nós não podemos perder tempo, eu quero ter um tempo profundo com vocês aqui, né? Jesus traz instrução para esses homens de forma pessoal, a gente vê no versículo 4. Jesus admoesta eles também, quando eles vêm com alguma ideia errada, Jesus traz uma admoestação. A admoestação é uma correção com brandura e com amor. É quando alguém fala uma coisa que não está certa, e alguém vai com amor e diz, olha, não é muito bem assim. Quando eles vão perguntar para Jesus, olha, quando que haverá de ser, é aí que vai ser restaurado o reino, Jesus vai lá cuidar deles, Jesus está instruindo, Jesus está admoestando, mas tudo isso tem uma expressão muito pessoal de Jesus, como ele sempre foi. E aqui o capítulo 1 mostra isso. Mais uma vez, nesses dias, os discípulos, depois da morte, depois da ressurreição, os discípulos estão passando um tempo muito gostoso, muito profundo, muito especial com Jesus Cristo, não é? E sempre pessoal, totalmente pessoal. E aí, na sequência disso, Jesus parte. E Jesus parte de uma forma pessoal também. Pare e pensa comigo. Jesus poderia ter saído de fininho, não poderia? Jesus não poderia ter saído da francesa?
Jesus poderia nem ter voltado depois da ressurreição, não é verdade? Mas não, Jesus foi lá passar aqueles dias e Jesus, ele parte, depois que ele prepara aqueles discípulos, Jesus na frente deles, ele vai. É assim que ele parte de uma forma muito destacada, é como se fosse uma despedida, é um tchau coletivo, é algo como que se a gente pudesse imaginar, talvez como se houvesse a figura daquilo que a gente acena, nós temos um contato visual de quem a gente ama, de quem a gente quer bem, de quem a gente está se despedindo, é uma partida pessoal que está acontecendo ali. E para a gente que lê o texto aqui, talvez o texto ele é objetivo demais, a gente não consiga sentir essa emoção, tudo que isso representa aqui. Mas essa é a hora que os discípulos estão olhando e estão dizendo assim, ele foi. Aquele tão pessoal, aquele tão íntimo, aquele tão amigo, aquele tão amável, aquele tão querido, aquele tão necessário para a gente, ele foi embora. O que será de nós agora? O que vai acontecer da gente? Talvez você me diga assim, pastor, mas Jesus preparou eles. Mas é assim que a gente humanamente é? A gente se lembra das coisas o tempo todo, como a gente deveria lembrar? Ou será que a gente só se pauta pela circunstância do momento, muitas das vezes, das quais nós estamos vivendo? Assim foi com esses homens também. Eles começam a reparar e eles começam a olhar para Jesus e eles vão até o ângulo do qual suas vistas conseguem acompanhar, perceber, e é um olhar meio de desencontro, um olhar meio de desencanto, um olhar meio de aflição, um olhar meio de que vai dar nisso tudo aí, não é? É nesse momento que a gente vê, não é? Que os homens de branco, eles vão voltar a Jesus, mas vão voltar aos discípulos ali para confortá-los, para animá-los, para dizer do que estava acontecendo. Mas é algo fundamental a gente ver que isso acontece de uma partida pessoal que vem aqueles homens ali, porque esse é o nosso Jesus sempre pessoal, não é? E a partir de então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Jesus, ele permanece, não de uma forma pessoal na terra, porque ele deixou o Consolador, mas ele permanece entre nós, e de uma forma pessoal, conforme esses homens aqui disseram, ele voltará. Veja, olha, Jesus, ele permanece na terra por meio da igreja. Isso é uma coisa que você, todos nós precisamos entender muito bem, nós precisamos dar o maior valor. Nós precisamos se lembrar do que a igreja, ela é a manifestação de Cristo. Ela tem esse propósito, ela tem esse chamado de manifestar Cristo. Como isso acontece, pastor? Acontece quando crentes que realmente se entregaram as suas vidas a Jesus, eles reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, eles falam assim, eu vou viver o que Deus quer para mim, porque agora estou religado a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe o que Deus quer de mim para você? Um resumo, pontual, direto. Deus quer que você seja igualzinho o Filho dele, Jesus Cristo. Imagine você um lugar, uma comunidade onde todas as pessoas olham para o Filho de Deus e falam, eu vou ser igual a Ele. O meu projeto de vida, o meu alvo, o meu propósito é ser como o Filho de Deus. Eu vou seguir as palavras dele. Eu vou levar a sério cada palavra do que ele deixou. Ele não foi somente mestre sobre os discípulos por meio da palavra, por meio da história, por meio da igreja. Ele é o meu mestre, eu sou discípulo agora. A igreja é esse lugar onde as pessoas não querem ser igual a alguém de carne e osso que está nos seus dias, alguém humano, algum líder, alguém de projeção, algum nome forte, algum nome do momento, algum nome da mídia. A igreja é o lugar do nome central de Jesus Cristo, é esse nome que importa. É um nome para todo crente olhar e falar assim, vou me inspirar, vou ser igual a Ele, quero ser igual a Ele. E na medida em que cada crente, cada integrante da igreja, cada alguém que participa dessa reunião quer ser igual a Jesus, pensa num algo bom que isso vai se tornar. Porque Jesus não está aqui de carne e osso, mas Ele pode ser percebido na vida, nos atos, nas falas. Alguém fez uma citação, Jesus está ali. Alguém tomou uma atitude, alguém reparou, é uma atitude igual àquela que Jesus tomou em determinada situação. Alguém proferiu um ensinamento e alguém já reconhece, olha, são as palavras de Jesus registradas no Evangelho.
Naquele silêncio ele foi igual a Jesus, naquelas palavras ele foi igual a Jesus, ele agiu como o Cristo ali. Pensa em como a igreja deve ser esse lugar da manifestação de Jesus Cristo presente. 1 Coríntios 2 vai dizer assim, que a igreja, ela é esse lugar dos homens espirituais. Quem são os homens espirituais? Homens espirituais são homens que têm a mente de Cristo. Porque uma vez que eles entregaram a vida, eles falaram, agora eu tenho um dono. Eu não sou mais escravo do pecado, agora Jesus Cristo é meu dono. Agora Ele é meu Senhor, porque Ele me salvou, porque Ele me justificou e agora eu vou ser como Ele foi, como Ele é. E na medida em que esses crentes, eles têm a mente de Cristo, eles vão viver essa manifestação de Jesus aqui nos nossos dias. É por isso que a carta aos Hebreus vai dizer assim, da grande importância que é para mim, para você, para todos nós, sobre congregar, sobre vir à igreja, sobre estar na igreja. Não é para você ter uma religião quando alguém perguntar. Não é para você se sentir bem porque se de alguma forma alguma coisa te preocupar, não é? Você tem alguma coisa para ali dar uma apaziguada no seu coração. Mas o congregar tem a ver com unir intimamente, é uma unidade. E é uma unidade que a Bíblia já prevê isso, Jesus previu isso. João 17, Jesus está orando ali, realizando as orações ali tão importantes, por todos nós inclusive, e Jesus está dizendo que eles sejam um. A igreja é esse lugar onde, conforme a gente refletiu aqui no começo, a gente deixa as nossas expressões individuais do exílio, o nosso dia a dia onde nós estamos no solo, e a gente se reúne, e a gente se reconfigura. Porque aqui, se de alguma forma alguém está desencorajado, eu posso ser a expressão de Jesus perto dele, ajudando, encorajando ele, intercedendo por ele, motivando ele, fortalecendo ele, caminhando com ele. Essa é a importância da gente estar juntos aqui na expressão do que a igreja é. E tudo isso numa forma muito pessoal o tempo todo. Porque para e pense aqui, olha, nós estamos em Atos 1 e você lendo a sequência de livro de Atos, a igreja ela está se formando por meio dos apóstolos. Muita gente está sendo convertida, muita gente está se achegando a Jesus. Mas apesar de ter muita gente, você tem pessoalidade, porque esses homens eles caminham. Eles não vêm para grandes celebrações, para grande ajuntamento, para grandes movimentos de massa e cada um vai para sua casa viver uma vida individualizada e despretensiosa no sentido de um ao outro. Mas eles estão juntos nas orações, nos templos, mas eles estão nas casas. Eles estão buscando ao Senhor lá quando eles estão no movimento do ajuntar-se, mas depois eles estão juntos no grupo do WhatsApp. Eles estão no dia a dia deles, daquilo que fazia parte do seu convívio. Eles participam, eles se envolvem, eles estão pessoalmente ligados porque a pessoa do seu Senhor e Mestre ensinou a eles serem pessoais. É por isso que Atos vai nos mostrar isso. A igreja ela cresce de uma forma tão eficaz no primeiro século, porque quando vem a perseguição e os crentes eles são distribuídos, eles são espalhados, eles sabem lidar nessa vida do tete a tete pessoal. Porque eles aprenderam isso junto com os apóstolos, juntos com Jesus, e tudo isso é algo muito poderoso que eles estão experimentando de uma forma totalmente pessoal. Então a gente vê que o que nós experimentamos igreja, o que nós devemos experimentar como igreja, leva a marca do seu Senhor e dono, que é Jesus e que é pessoal e que tem essa característica. E nós, no nosso tempo, por mais que a gente seja tentado às grandes reuniões, aos grandes movimentos, aos milhares, milhões de seguidores de um monte de coisa, a gente precisa entender que na Bíblia, a partir da Bíblia, nós somos o povo que foi feito para estar junto, para caminhar conforme Jesus caminhou com aqueles homens. Para se ajudar, para interceder, para confortar, para encorajar, porque é a essência do Evangelho, a comunhão que traz, que agrega unidade para a gente produzir, promover o reino que Deus deixou nas nossas mãos para que ele aconteça, né? E tudo isso de uma forma muito pessoal. Essa importância da gente entender que a igreja é esse lugar em que Cristo está presente, a gente ressalta isso tantas vezes aqui. É o lugar da gente perceber Jesus por meio do que Jesus tem feito, tem sido na vida de cada um de nós. E enquanto vamos vivendo isso, nós aguardamos a volta dele, que é pessoal e que terá uma volta pessoal.
Ele que, da mesma forma que ele foi, ele voltará para resgatar e concluir todas as coisas, para concluir o ciclo completo da redenção. Às vezes a gente pensa que a redenção, o término dela, do seu retorno ao que ela veio se propor a ser, tem a ver da salvação ganha em Jesus Cristo, mas não é. O término, a conclusão perfeita da redenção tem a ver com quando a gente voltar ao mesmo que se houve no Éden. Já não há mais pecado, já não há mais dor, já não há mais tristeza, nós podemos estar diante de Deus face a face. Nós podemos estar com o Pai. Nós podemos desfrutar da grandeza que é isso. Onde não há mais um mundo que concorre, uma carne que luta querendo nos levar para a desobediência, mas onde por completo a gente só vive, não é, para Deus e para o seu propósito. Enquanto nós estamos nessa caminhada, de uma forma pessoal, nós estamos aqui vivendo o reino, o ministério, a igreja, mas nós estamos aguardando a volta de Jesus que vai ser pessoal. É por isso que é dito por aqueles 2 homens vestidos de branco, eles disseram, versículo 11, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ele é pessoal, ele não abandona. Ele não foi embora e deixou vocês para trás, mas ele vai voltar. E diante de tudo aquilo que ele disse, diante daquilo que nós temos estudado nesses dias, nós precisamos aguardar essa volta. Nós precisamos de uma maneira pessoal viver a pessoalidade uns com os outros, que manifesta a presença dele aqui, diante daquilo que ele deixou para nós, por meio da mentalidade dele que vem para a gente, por meio do Espírito Santo, aguardando a volta dele, porque ele vai voltar da mesma forma, não é? Ele voltará de uma forma pessoal, ele se elevou aos céus, ele foi para os céus e ele voltará da mesma forma. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais disso, dessa característica, mas ele voltará presencialmente, pessoalmente, porque ele quer voltar, porque é o projeto dele resgatar o que Deus nos criou para ser e para viver. Esse é o grande assunto nosso da noite. Deus não criou você para ter uma religião, Deus criou você para ter um relacionamento com Ele. Deus criou você para ser um adorador dEle. Deus criou para que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Deus te criou para que você se sinta olhado e observado por Deus, porque Ele está te observando. E essa observação, esse olhar dele é um olhar de amor, porque ele quer o melhor para a sua vida. E tudo isso nós aprendemos dessa pessoalidade que existe em Jesus. Mas enquanto tudo isso vai acontecendo, nós somos aqueles que estão esperando a volta dele nesse aspecto íntimo de uma volta pessoal. A Bíblia vai falar, vai ilustrar acerca de Jesus nessa figura que nós entendemos como a figura do noivo. Os evangelhos contam isso por meio de parábolas. Apocalipse 19 fala disso. Apocalipse 19 fala das bodas, o casamento do noivo que é Jesus com a sua igreja, o conglomerado que representa a igreja que estarão unidos a Cristo. E quer algo mais pessoal do que um casamento, do que o envolvimento de 2 pessoas que se escolhem, que se almejam, que desejam estar juntos, que querem viver uma história juntos. Apocalipse 19 também fala sobre a figura do banquete, ou seja, expressões íntimas que têm a ver com o relacionamento pessoal. Jesus voltará para buscar os seus convidados, envolvidos diretos e pessoais, a sua noiva, os que estarão no banquete. É por isso que esse assunto ele é tão especial, porque ele não é um assunto da manada, ele não é um assunto das massas, ele não é um assunto da multidão, ele não é um assunto de números, ele é um assunto de olhos nos olhos. É o Deus de família, é o Deus de lar, é o Deus de casa, é o Deus do casamento, é o noivo que vem buscar a noiva, é o noivo que se importa com a noiva, é o Deus que quer se relacionar com crentes que foram religados a Ele por meio de Jesus Cristo. Tem muito envolvimento, tem muito amor dedicado e aplicado nisso aqui. E nós, como igreja que espera, não é só uma questão de dizer assim, vamos ver se ele vai voltar nessa próxima semana. Mas tem coisas muito profundas que nós trazemos para aplicar para nós em vista dessa pessoalidade de Jesus e da sua volta, que vai ser pessoal, não é? Esse assunto ele sempre vai nos provocar também, principalmente acerca do seu início de tudo,
no que diz respeito à nossa vida, que tem a ver com o nosso encontro pessoal com Jesus. Tudo começa na nossa salvação. Tenho conversado vez e sempre com algumas pessoas, eu sempre destaco isso. A igreja não é um lugar para falsas experiências. A igreja não é um lugar para você fingir alguma coisa, para fazer de conta. Porque se você vier aqui para isso, você vai perder o seu tempo. Se você vier aqui simplesmente para ter amigos, os amigos acabam, eles vão morrer, esse tempo vai acabar e eles não mudam nada com relação à tua eternidade. O pessoal da igreja é um pessoal que dá mais fácil para você conviver de alguma certa forma, porque muitas das agrusas de gente que não tem Jesus estão vivendo lá fora, aqui dentro você vai ser poupado disso tudo. Mas aqui não é um lugar na exclusividade de você vir para ser um clube com benefícios, com objetivos de se dar bem. A igreja é um lugar de gente que teve uma vida transformada de verdade porque encontrou com seu Salvador. Ele comprou a vida daqueles que creram nele. Ele derramou, nós cantamos hoje, a gente não sabe o preço, a gente não faz ideia. A gente não faz ideia do que os nossos pecados custaram a Jesus. Ele entregou a sua vida, mas Ele não entregou para a gente simplesmente para nos botar dentro do processo. Mas Ele nos trouxe para perto para viver a pessoalidade disso tudo do qual Deus nos criou para viver. E tudo isso começa com a salvação, tudo isso começa com essa nossa identificação de Cristo, com Cristo. Não é algo que alguém vai fazer por você, não é algo que alguém, um pai, um amigo, um irmão, um pastor vai fazer por você, mas é você e o teu Salvador. Essa salvação, essa decisão tem que ser algo de verdade só entre você e o seu Salvador, porque lá no dia final, quando Ele voltar, ninguém vai poder garantir nada para você. Essa é a seriedade de nós estarmos aqui, sabemos por que estamos aqui. Não estamos porque alguns esperam alguma coisa de nós. Estamos aqui porque a nossa vida, de fato, reconhecemos que nós estávamos perdidos, nós nos arrependemos dessa condição, nós sentimos que Ele veio correndo atrás do nosso encontro, Ele abriu o caminho e nos trouxe de volta para Deus. Isso muda a história toda. Muda a história da nossa eternidade, muda o nosso agora, muda o daqui por diante. Tudo começa na salvação, tudo começa a partir disso que acontece quando nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus Cristo. E esse é o começo da história. Como igreja, dos muitos assuntos que a gente tem, o assunto que a gente repete sempre é esse, porque você não pode estar aqui dentro enganado, querido, amado irmão. Porque aquilo que tem a ver com o homem, com os dias dessa terra, vai acabar. Mas o que Deus tem, primeiramente, é incomparável a qualquer outra coisa que possa estar na mente de qualquer um. E nós precisamos estar aqui pelo motivo certo, porque nos reconhecemos precisando disso. Precisamos perceber que alcançamos isso nele que nos deu quando ofertou a sua vida. Isso muda toda a história. É um encontro pessoal com Jesus. Isso pode ser cercado por pessoas, isso pode ser visitado por algum tipo de testemunho, de alguém que participou, de alguém que acompanhou, de alguém que viu, de alguém que por tabela esteve por perto, mas é entre você e Deus, porque um dia todos nós estaremos diante do juiz para prestar contas. E os livros serão abertos. Os livros que registrarão os atos das nossas vidas. Apocalipse 20. Nesse livro, ninguém se salva, porque todos pecaram e separados foram de Deus. Mas existe um outro livro que se chama o livro da vida. É o livro daqueles que um dia verdadeiramente olharam para Jesus e disseram: Jesus, eu preciso de Ti. Eu entrego a minha vida porque eu quero ser comprado. Eu quero ser justificado pelo que o Senhor fez. Quando isso é verdade, quando isso é verdadeiro, o teu nome é escrito nesse livro para nunca mais ser tirado dali. Isso muda a história toda. É disso que se trata e que nós precisamos pensar, porque toda a projeção adiante dessa história tem a ver com esse encontro pessoal com Jesus. Mas após esse encontro, nós devemos então viver essa vida do aqui e agora em igreja, igrejando-se no convívio, nos encontros, no caminhar pessoal uns com os outros, na mente de Cristo, na congregação, no povo de Deus, no ajuntamento. Mas devemos aguardar a volta de Jesus. E aqui eu relembro algo que a gente leu aqui no primeiro domingo dessa série, a fala de Paulo. Paulo diz assim, Filipenses 1:23, Paulo diz assim: irmãos, como eu desejo estar com Cristo. É Paulo dizendo assim: olha, não tem nada melhor e como eu espero por isso.
eu não vejo a hora de estar com Cristo. É um anseio especial de se estar com alguém que se ama de verdade. É por isso que o bom relacionamento com Deus prevê essa elevação pessoal com Jesus, sabe? Essa questão toda que nós temos refletido nessa noite, de que o céu é o nosso lar, o céu que é a nossa casa, nenhum sonho pode se comparar àquilo que tem a ver com o que Deus tem preparado para nós, conforme aquilo que a palavra diz. É um anseio pelo Salvador, é muito mais do que se garantir em se livrar da condenação eterna. Isso faz parte, mas o grande trunfo disso é porque nós podemos de novo voltar para Deus, voltar para aquele que é santo, voltar para aquele que nos recebe uma vez estando nós contritos de coração, quebrantados, aquele que é santo, santíssimo, está acima de tudo, ele nos recebe por meio de Jesus Cristo, do que ele fez por nós. Tem que ser tem que ser algo do tipo, eu não vejo a hora de estar com ele, porque eu amo ele. Não pode ser assim, olha, de alguma certa forma tem um plano de previdência, tem uma aposentadoria boa, depois desses dias pedreira aqui da terra, eu vou curtir umas boas férias na eternidade com Deus. Porque essa ideia, esse conceito, esse pensamento, ele é totalmente egoísta. Ele não centraliza quem Jesus é e a preciosidade do que Jesus é. Por mais que a gente viva dias em que muitas vezes se fala tanto de Jesus, acredite você, se fala muito pouco sobre Jesus, sobre a verdade de quem é Jesus. Porque o Jesus que muitas vezes está sendo dito e está sendo proferido e repetido pelas pessoas, é o Jesus do cunho pessoal, é o Jesus do objetivo para se dar bem pessoalmente. E isso faz dessa terra esse céu, dessa terra o lar. Quando na verdade a mensagem bíblica do encontro com Deus, do se voltar para Deus em definitivo, diante da redenção que se concluirá, tem a ver com a eternidade depois que esses dias de exílio passarem. Não é? Tem que ser algo profundo assim, o anseio de estar por Jesus, o anseio de estar com o noivo, o anseio pelo casamento, o anseio de estar no banquete, o anseio de falar, passou, acabou, porque eu estou com o meu Salvador, porque de fato a Bíblia que eu criei a vida inteira me disse, nada poderia me separar desse amor, e depois de todos os anos dos quais eu vivi, eu agora estou diante, face a face com Ele que é o amor. O amor indubitável, o amor inabalável, o amor incomparável, o anseio pela consumação da redenção. Diante disso tudo, a gente deve se ver e se pensar a respeito desse aguardo pela volta de Jesus, não é? Do quanto de fato nós estamos aguardando de forma pessoal, com amor, com expectativa, a volta dele. A gente tem usado alguns exemplos vários nesses dias aqui dessa reflexão, mas é dizer assim, sabe a criança que não vê a hora do pai e da mãe chegar? Ele fica parado tentando ouvir a hora que o barulho do trinco do portão vai ser manuseado. Ou às vezes ele conhece muito bem o barulho do carro do pai e quando passa qualquer carro ele para tudo porque ele não vê a hora para que seja o barulho daquele carro. É aquela vontade de dizer assim, olha, eu amo muita gente. Eu amo muitas coisas que Deus tem me possibilitado viver aqui, mas nada se compara. Eu não vejo a hora de estar com meu Salvador. Pessoalmente. Essa frase que vem do Novo Testamento, ela é tão profunda de vê-lo face a face. Algo tão tocante, tão profundo, que deve ter a ver com esse anseio, com essa expectativa. Essa expectativa ela é muito importante porque ela conta sobre a situação do nosso real relacionamento com Deus, com Jesus. Sabe, é disso tudo que nós estamos aqui falando nessa noite, em pensar que Deus não nos criou para que a gente fosse seres do universo impessoais e indiferentes a Ele. Deus nos criou para adoração, Deus nos criou para o relacionamento. Gênesis é lindo quando mostra que Deus ia ao jardim visitar o homem. Talvez um café da tarde, talvez aquelas coisas que a gente começa a fazer, a gente nem olha para o relógio porque a gente não quer que acabe. Aquele gosto de estar junto, aquele gosto de passar tempo juntos. Deus nos criou para isso. A gente vive alguma medida de alguma expressão disso, mas quantas coisas nesse mundo, nesse tempo são empecilhos, não é verdade? Essa noite é uma noite para a gente pensar o quão pessoal é o nosso envolvimento com Jesus no afundo
dessa nossa caminhada com Ele, porque isso tudo tem a ver com a volta dele que é pessoal e que tem a ver conosco, se somos dele, se estamos com Ele, se somos alcançados de verdade por Ele, se somos discípulos de verdade com Ele. Eu não sei você, mas a oportunidade de passar nesses domingos e refletir nesse tema nos mostra, tem tudo a ver com quem nós somos como pessoas, do que estamos vivendo. E isso é tão desafiador para a gente, porque quando a gente para e pensa sobre essas coisas, a gente vê quantos desafios, quantas concorrências nós temos nesses nossos dias, nesse mundo plural, nesse mundo de tantos dados, nesse mundo de tanta informação, nesse mundo de tanto vai lá, vem cá, de informação, de coisas que concorrem com as nossas atenções, com a nossa energia. Mas a grande pergunta em pensar num Deus pessoal que enviou o seu Filho pessoalmente para vir de forma pessoal, para estabelecer uma obra pessoal, para deixar uma continuidade de um projeto que é pessoal e que voltará pessoalmente, é o quanto de amor envolvido há na sua pessoa para com Jesus. O quanto você o aguarda, o quanto você o importa, o quanto a sua vida se alinha a tudo isso, o quanto Ele é de fato a esperança viva para a tua vida, o quanto você é aquele que assim, se vê que está no exílio, porque por mais que tenha tanta coisa que Deus te permite viver aqui em bondade, você sabe que aqui não é a tua casa. E não é porque as coisas estão dando muito mal para você, independente do quanto elas possam dar bem, você sabe, como Paulo diz, nada se compara àquilo que se experimenta com Deus. E pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pela fé você sabe, você se apropria do entendimento de que, olha, por mais que você viva coisas tremendas nesse mundo, nada se compara com o que viveremos com Deus na eternidade. Quando você para, quando você ousa, quando você tem um intento de entender e olhar as coisas a partir dessa perspectiva, as coisas desse mundo elas perdem o seu valor. Eu não estou dizendo de indiferença, não estou dizendo de apatia, não estou dizendo de descaso para os dias daqui. Há 3, 4 domingos atrás eu preguei aqui Jeremias 29 falando do exílio, e a mensagem de Jeremias 29, a carta dita àqueles que estavam exilados era: olha, façam o que vocês tenham que fazer, empenhem-se pelo seu melhor, construam, se empenhem, dediquem-se, mas saibam que vocês não são daí. Saibam que vocês têm um lugar, que vocês têm um pertencimento, que vocês não esquecem, que vocês têm saudade, que vocês não veem a hora de voltar para casa. Tem a ver com isso. Eu conheço algumas pessoas que vivem próximos a nós, mas amam demais a sua terra. E todas as vezes que elas falam da sua terra, elas falam com uma saudade sem fim. Elas falam assim: é muito bom, eu tenho conquistas aqui, mas eu não vejo a hora de mudar, de voltar para minha terra. Porque lá não se compara aquilo que eu tenho, aquilo que eu construí, aquilo que eu tenho aqui. Porque são pessoas que, de fato, sabem o valor de onde elas são. E nesse novo homem espiritual que somos em Cristo, esse anseio pelo nosso Redentor, pelo nosso Salvador, pelo noivo deve queimar os nossos corações. Porque se de alguma forma isso ainda não queima tanto assim, é porque de alguma forma a gente ainda está muito impessoal com Ele. Muito embora Ele seja tão pessoal, segundo aquilo que a Bíblia nos mostra. Nosso desafio nessa noite é olhar para tudo isso e orar e pensar sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque Bíblia e oração é para todos nós, é para os nossos irmãos, é para todos nós. É a Bíblia, é a oração, é o convívio com Deus, é a mentalidade de Cristo, é o Espírito Santo que habita aquele que creu em Jesus. Tudo isso nos conscientiza acerca dessas coisas e nos traz a grandeza dessa vida pessoal com Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso é algo que nós devemos pensar, porque um dia o barulho no trinco vai acontecer. Um dia o barulho do carro será de fato. Um dia Jesus vai vir de verdade. De uma forma que nem nós vimos na semana passada, ou coletiva, ou talvez virá para você. Enquanto estamos nessa corrida do aqui e agora, do que temos, o nosso coração já tem que estar lá nesse momento, porque nós vivemos no olhar para estar com Ele. E essa noite, esse tempo,
essa reflexão, essa mensagem é para você pensar sobre o teu relacionamento com esse teu mestre, com esse nosso mestre, Jesus, que é tão pessoal, que tem palavras de amor, que deixou o Consolador para que Ele, o Consolador, o Espírito Santo, nos lembre das palavras dele enquanto estamos aqui. Vivendo juntos, vivendo a igreja, vivendo a família que um dia vai toda de volta para casa, para o lar, para o banquete, para a festa, para o casamento, para o noivo, vai feliz, vai contente. Hoje cedo eu estava conversando com uma pessoa que está com a data de casamento marcada. Talvez você se lembre do seu momento em que você viveu tudo isso, a expectativa que isso é. É muita preocupação, é muito rolo, é muito BO, é muito peso, mas é muito especial. Aquela coisa de dizer assim, está chegando, vai acontecer. Ela vai estar lá me aguardando, eu vou estar lá para ela e por aí vai. A igreja, ela tem a data marcada para essas bodas, a gente ainda não sabe. Mas a gente deve viver com essa expectativa, porque Deus não chamou a gente para uma vida impessoal. A vida no reino, ela é uma vida vinculadora, ela é uma vida de olho no olho, é uma vida do coração quente, é uma vida do abraço, é uma vida do afeto, é uma vida dos sentimentos profundos, é uma vida do caminhar, do interferir, do influenciar, do causar a maior transformação na vida do outro, enquanto você é transformado por Ele também, porque o Evangelho, o nosso Mestre Jesus Cristo, Ele fez isso, Ele ensinou a sua igreja a viver isso, e enquanto nós não vamos viver tudo isso na plenitude dos céus, lá, diante disso tudo, nós já temos a viver tudo isso no aqui e agora, enquanto nós aguardamos o casamento, enquanto nós aguardamos a volta para casa, enquanto nós aguardamos o dia em que a gente vai partir do exílio. E essas emoções profundas precisam estar vívidas nos nossos corações. Abaixe a sua cabeça, pense no seu amor por Jesus, pense no seu coração diante dele, porque uma das músicas aqui que nós cantamos, ouvimos hoje, falava sobre isso, sobre ser enxergados, ser percebido, ser visualizado. Não tem nada mais pessoal que isso. Nós devemos viver essa vida totalmente íntima, envolvente com o nosso Deus por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele vai voltar, a Bíblia diz que todo olho verá. Não sabemos se vamos juntos, se vamos numa excursão, se vamos pegar um ônibus, ou se a gente vai um a um, talvez ainda antes, mas é próximo o tempo. Aqueles que têm Jesus no seu coração, aqueles que fizeram essa boa e única, principal decisão da vida, olha, os que aqui estão, dificilmente passará aí algumas décadas e já viveremos isso de uma forma ou outra. Mas a pergunta do hoje é, quanto dessa pessoalidade, quanto desse amor queima no teu coração? Quanto você, de fato, está vivendo esse relacionamento profundo? Porque não existe noiva e noivo que são indiferentes um ao outro, que são impessoais um ao outro. Se você de alguma forma tem vivido uma expressão dessa história, mas não está pessoalmente envolvido, tanto com a volta, como também com o envolvimento que caracteriza essa volta, você precisa pensar sobre a pessoalidade do seu relacionamento com Jesus que te liga a Deus. Porque Ele é tudo para nós. Por amor, Ele pobre se fez em nosso favor, Ele veio à terra, se fez humilde para nos alcançar. Ele nos deu a salvação, Ele nos justificou, Ele é tudo para nós, Ele é todo amor para nós. E nós devemos ser noiva apaixonada que sim, vai encontrá-lo. Mas a noiva, ela não é noiva só no dia do casamento. A noiva é aquela que aguarda enquanto a data já está reservada, ela caminha para a data, ela caminha com o anseio de estar lá naquele dia para aquele grande encontro. E a igreja verdadeira dos que verdadeiros se encontraram com Jesus, são aqueles que o coração profundamente se emociona, arde, sentem essas afeições profundas de ter esse envolvimento pessoal com o seu Salvador.
Pai, nós agradecemos a Ti por essa noite, pela oportunidade de voltarmos à Tua Palavra, de refletirmos acerca do que ela nos traz, acerca de quem o Senhor é, acerca de quem o Filho foi e é, acerca do que temos a viver nas nossas próprias vidas enquanto caminhamos nesse projeto, nesse chamado, nesse objetivo. É sobre a volta que acontecerá, Pai, porque Ele vai voltar, mas Ele vai voltar porque Ele não nos abandonou, porque todo momento a Tua história para conosco é uma história que expressa, que revela, que demonstra pessoalidade, que demonstra vínculo, interesse profundo. E essa história, Senhor Deus, não faz o mínimo sentido depois de tudo ela mudar por algum aspecto, por algum porquê. Se hoje somos, ó Pai, daqueles que foram comprados, que são salvos, que são, ó Pai, discípulos de Jesus, se somos hoje parte da igreja que é noiva, Pai, a nossa vida do hoje, do aqui e agora deve demonstrar dessa pessoalidade do envolvimento com Jesus, porque Ele é o nosso alvo de vida para quem nós devemos ser nesses dias. Ele deve ser, Senhor Deus, essa figura exemplar de quem devemos ser e nos comportar enquanto estamos aqui no exílio. Mas existe o dia, existe a hora da qual, em breve, é fato, nós voltaremos e estaremos com o noivo, Pai. A Tua palavra nos diz isso e pela fé nós cremos nisso, Pai. E que algo especial isso será, Senhor Deus. Que algo profundo isso será. Estar com Jesus. Estar com Cristo. Pai, essa nossa igreja, nós que somos a Tua noiva desses dias, a geração que, nesse tempo, nessa porção de igreja local que somos, que convivemos aqui, precisamos ser uma igreja apaixonada, que olha no relógio, que procura o barulho, que olha para os sinais, que anseiam, que contam dias, que vivem um aqui agora comprometido com o que foi deixado a ser vivido, mas aguardam o dia da volta, Pai. Porque não vem a hora não de simplesmente estarem garantidos num hall, mas porque não vem a hora de olhar Jesus nos olhos, Pai. De encontrar o amor face a face demonstrado e presenciado, Senhor Deus. De participar, Senhor Deus, dessa mesa, que por hora, hoje, Pai, nós experimentamos medidas disso enquanto estamos em comunhão, mas haverá coisas tão profundas, indizíveis a serem vividas. E a Tua noiva, ela precisa viver, Senhor Deus, essa grandeza, essa intensidade daquilo que ela é, segundo o que a Tua palavra, Senhor Deus, informa, contextualiza que ela de fato é, conforme, Senhor Deus, a ligação que temos com Cristo. Senhor Deus, nos conscientize dessas coisas, Pai. Atue no Teu povo que aqui está, Senhor Deus. Se há pessoas aqui equivocadas, se há pessoas aqui suprindo, sustentando, alimentando algum tipo de envolvimento impessoal, Senhor Deus, contigo, com Jesus, com a pessoa de Jesus, Pai, que essa noite seja uma noite de quebrantamento, de chacoalhar dos corações e das mentes, Pai. Porque nada, Senhor Deus, pode ter mais expressão, nada pode ser comparado, nada pode ter mais peso para nós que aqui estamos do que o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor nos criou para isso. A alegria profunda, indescritível há, Senhor Deus, no viver com o Senhor. Isso já pode ser vivido em porções no aqui e agora. Essa é a grande beleza de aguardar, de expectar, porque no encontro pessoal com Jesus, Pai, todas as limitações serão, Pai, destruídas, todas as barreiras cairão. Mas enquanto nos chega esse dia do qual o Senhor definiu, porque cabe a Ti, Pai, nós devemos estar aqui nos aprontando, nós devemos estar aqui com o melhor traje, nós devemos estar aqui impecáveis, aguardando o momento, Pai, do encontro, da entrada, das bodas, do banquete. Porque espiritualmente é isso que agora temos a viver, segundo o que recebemos na pessoa de Jesus Cristo, Pai. Uma nova história, um novo dono, um Salvador, uma redenção, nos livra da condenação eterna, nos livra do castigo dos nossos dias, dos nossos pecados, nos dá nova vida, nos inscreve no livro da vida, nos inscreve para a eternidade com o Senhor, e tudo isso recebemos de Jesus, tudo isso recebemos por meio do amor pessoal de Jesus, da fé, Senhor Deus, da graça, que tudo isso vem por meio daquilo que foi manifesto da parte do Senhor para nós,
e nós somos alcançados, Pai. E agora cabe-nos a viver a correspondência, a doce correspondência, a feliz correspondência, a feliz entrega a viver tudo isso que alcançamos por meio do Evangelho, Senhor. Que o teu povo, que a tua noiva, que a tua igreja, que nós os crentes, que cada um com nome, sobrenome, CPF que aqui está nessa noite, Senhor Deus, se sinta, ó Pai, totalmente observados pelo Senhor nessa noite, porque são. E não se verem observados, ó Pai, que se sintam atraídos para viver a pessoalidade que o Deus dos quebrantados tem para conosco. Que haja quebrantamento dos nossos corações, que haja entrega. Pai, deponha toda a altivez, deponha todo orgulho, deponha toda indiferença, toda apatia. Construa, Senhor Deus, histórias poderosas aqui e leve-nos a esse quebrantar-se que vai viver tudo isso. Pai, se há alguém, se há pessoas que aqui nessa noite ainda não, Senhor Deus, decidiram-se, Pai, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai, que decisão é essa que elas precisam tomar? Que hoje, essa noite, o pensar sobre essas coisas seja uma oportunidade para elas, Pai. Nós clamamos. Pai, se há pessoas enganadas aqui nessa noite, se há pessoas que estão se enganando aqui nessa noite, achando que estão, mas ainda não se vincularam profundamente com Jesus, que as palavras das quais nós refletimos essa noite toquem cada coração, para que haja a transformação profunda que devemos viver na pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo. Porque é Ele quem faz tudo por nós. E é Ele que, Pai, deve transformar as nossas vidas por inteiro e verdadeiramente, ó Pai, como algo legítimo, não algo como uma experiência social. Então que haja consciência nessa noite para qualquer um que eventualmente possa estar vivendo algo desse tipo nesses dias e nessa noite também. E que enquanto, Pai, a gente fale da volta, a gente aguarde pela volta, Pai, porque Ele vai voltar, que a gente se apronte como noiva, porque esse encontro ele é pessoal, ele é tocante, ele é intimista, ele é marcante, e nós não vemos a hora de estar, ó Pai, com o nosso noivo, como igreja do Senhor, não vemos a hora de estar com o noivo. Essa é a nossa fala, essa é a nossa oração, essa é a nossa conclusão, esse é o nosso pulsar de coração nessa noite. É assim que nós oramos e por tudo isso te pedimos e te agradecemos pela tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.